Boa noite, meu nome é Evelyn, sou aluna da FAINAN. Eu vou apresentar agora o trabalho de técnicas de negociação. E para começar, a gente vai falar um pouco sobre o que é negociação. A negociação se dá entre duas ou mais pessoas, certo? E aí, por meio dela, é que se chega a um consenso. Um consenso a partir do quê? A partir de conflitos que as pessoas tenham. Às vezes, as duas pessoas têm o mesmo interesse, mas não sabem como se complementar, como juntar as duas ideias e etc. Então, a negociação está aí para resolver estas questões. Daí, nesse processo, a gente tem algumas divergências e pode ser combatidas a partir de estudo, a partir de preparamento. A gente vai falar um pouco sobre elas. O primeiro ponto das divergências é separar as pessoas dos problemas. Por exemplo, comunicação. Se numa negociação eu não me comunico bem com outra pessoa, podem haver ruídos, pode haver uma frase ambígua em que eu vou falar alguma coisa e a pessoa vai poder entender outra e assim prejudicar a nossa negociação, o nosso acordo, o nosso consenso, certo? Então, esse é o primeiro ponto para que haja uma boa negociação. O segundo ponto é concentrar-se nos interesses e não nas posições. Em muitas negociações, a gente acaba defendendo a nossa posição e não o interesse. É importante que a gente tenha um foco no nosso interesse e que mostre para outra pessoa o interesse dela também e que esses interesses possam ser contemplados pelos dois, certo? E não na posição. Vamos pro terceiro ponto. O terceiro ponto é criar opções de mútuos ganhos. É o que eu falei. O interesse vai resultar não só para mim, eu não posso olhar só o meu interesse. Eu tenho que olhar também o do outro, porque eu estou negociando com o outro. E assim, a partir disso, a gente conversar de forma que os dois ganhem numa negociação, certo? No outro ponto é insistir em critérios objetivos e não subjetivos. Muito importante, a gente aí entra na comunicação também, né? Que não entrar na subjetividade, não lidar com posições subjetivas, colocando coisas subjetivas na negociação. Isso não é bom para que haja um bom resultado na negociação. É bom que seja preciso nas suas palavras, no seu objetivo, nos seus planos e também no projeto, certo? Outro ponto é desenvolver alternativas para se chegar a um acordo. É importante que a gente sempre tenha pontos a ser ditos. Não ter só uma visão sobre como resolver o problema. A gente falar uma posição, ter outra também, e assim por diante. Ser flexível, mas que o interesse continue sendo o mesmo, certo? E assim conseguir contemplar os dois. A gente vai também falar um pouquinho sobre o conceito máquina. O conceito máquina é o processo de desenvolvimento de alternativas. É o que a gente estava falando de ter essas alternativas de segundo plano, de não ter só apenas uma ideia, porque senão a negociação acaba ficando pobre, acaba ficando limitada, certo? Então, a partir do conceito máquina, que é esse processo de desenvolvimento de alternativas, a gente pode ter o levantamento de informações, a avaliação de alternativas, detalhar as melhores alternativas. Isso é muito importante na negociação. Escolher a melhor alternativa a partir disso, né? E desenvolver uma segunda opção, certo? A segunda opção também pode entrar no plano B, no B, no C, no D. É muito importante que numa negociação, bem preparado, a gente tenha esse plano B.
é como eu disse, se eu tiver só um plano numa negociação, vai ficar extremamente limitado, vai ficar pobre, o conteúdo vai... E talvez a negociação não resulte em nada, certo? E esse não é o objetivo. Então é muito importante que a gente siga esse plano, o conceito máquina, e tenha o plano B. Dê valor à sua importância. Pode ser B, C, D, quantos planos for preciso, contanto que tenha êxito na negociação, certo? A gente também vai falar um pouco sobre os conflitos em uma negociação. Primeiro ponto é para a gente procurar as soluções, não os culpados. Muito importante, porque aí o nosso foco acaba se desviando. Quando acontece algum conflito em uma negociação, alguma situação qualquer que seja ela, o importante é a gente procurar a solução. Aconteceu, tô aqui agora, vou procurar a solução, não quem foi o culpado. Porque isso é redundante, isso não vai levar a nada, certo? É muito importante analisar a situação, ver o que está acontecendo primeiro, não tomar decisões precipitadas, muito importante. Mantenha um clima de respeito, muito importante também, para que tenha ética na negociação, para que a comunicação também seja eficaz, certo? Aperfeiçoar a habilidade de ouvir e falar, isso também entra na comunicação, porque não resulta em nada eu ficar falando e não ouvir a outra parte e não saber quais são os interesses da outra parte. Numa negociação é importante que eu leve em conta tanto os meus interesses quanto os interesses da outra parte. Então, é muito importante que eu saiba ouvir e também falar, comunicar bem, né? Ser construtivo ao fazer uma crítica, sim. Eu não posso fazer críticas numa negociação que não tenha fundamento, que não tenha solução, uma crítica totalmente que não vai levar a nada, uma crítica totalmente sem valor, certo? Seja construtivo ao fazer uma crítica, procure a solução ganha-ganha. Qual é a solução ganha-ganha? É a solução em que os dois ganham. Esse é o grande objetivo da negociação, é que as duas partes tenham êxito nos seus interesses. Então, todo esse processo, todo esse desenvolvimento é para que possa ter essa solução no ganha-ganha, certo? Aí é sempre no sentido de eliminar conflitos, que a gente já passou aqui, né? De não procurar culpados, ouvir, falar bem, etc. Evite preconceitos. Preconceitos é algo natural que a gente carrega, que é uma coisa totalmente sociocultural. Então, é bom que a gente se conscientize disso e que elimine ao máximo e que evite ao máximo atitudes de preconceitos, falas de preconceitos, para que não haja ruídos na negociação, certo? Mantenha calma. É muito importante que, se a negociação não estiver indo ao sentido que você gostaria que fosse, ao sentido que era o seu objetivo, é importante você manter a calma, você pensar nos seus objetivos, para que você possa passar confiança para outra pessoa, para que a outra pessoa perceba que você é uma pessoa tranquila, racional, porque quando a gente mantém a calma, a gente consegue pensar melhor, certo? Então é um ponto muito importante. Quando estiver errado, reconheça o erro. É extremamente importante também que a gente reconheça o nosso erro, que numa negociação a gente se ponha como ser humano e explique o nosso lado, esteja flexível a novas ideias e etc. Não vá os problemas para debaixo do tapete, muito importante, para que
a gente não fica escondendo os problemas, pelo contrário, como a gente já falou, reconhecer o erro e assim a gente poder ter êxito na negociação, certo? Obrigada pela atenção e boa noite.